Boa noite, irmãos. Antes de começar, também gostaria de recomendar alguns livros. Vocês têm lá atrás na livraria uma série de biografias missionários pela publicação Shed, que faz parte da Vida Nova. Uma delas que está lá é o Adoniram Judson. Essas biografias missionárias, elas são para qualquer idade e são muito, muito marcantes. Na nossa família, nós temos pegado para ler junto com as crianças, né, de 9, 10 anos. O John, de 4, vai acompanhando conforme ele pode. Mas esse, por exemplo, primeiro missionário na Birmânia, hoje Myanmar, foi muito marcante, às vezes momentos de lágrimas lá em casa, ao vermos o sofrimento desses homens e mulheres, sua fidelidade a Deus, e queridos, como é um incentivo para perseverarmos. E às vezes também uma bela de exortação, como a gente reclama de pouca coisa. E o que esses enfrentaram vale a pena, vai fortalecer a sua fé, esse e outros que tem lá. 2 livros aqui que vão ser praticamente a base da nossa escola bíblica dominical, do pessoal aqui da igreja. Esses da Fiel, A Treliça e a Videira e Discipulando com a Bíblia. Esses 2 livros, se você não leu, vale muito a pena. Voltam a nossa atenção para o discipulado. Essa aqui é escrita por 2 autores australianos, trabalhando com a mentalidade do discipulado e como a igreja ela existe para glorificar a Deus, mas com cada um de nós fazendo o nosso papel de ajudar os outros a crescerem mais perto de Cristo. E tudo na igreja é para nosso crescimento em Cristo Jesus. Não é só trabalho dos pastores. E esse é um livreto que você lê numa sentada só, porque ele é mais um guia prático. Às vezes você então já está convencido da importância de fazer um discipulado com alguém. Então você chama alguém para começar um discipulado. Aí marca o horário, senta. E agora? Faz o quê? Aí esse livro traz algumas ideias muito, muito práticas para você basear em ler a Bíblia com alguém, lendo ao longo de livros da Bíblia de uma forma transformadora. Então nós vamos falar mais sobre isso juntos amanhã, na escola dominical. Vai ser um tempo gostoso, nós vamos interagir juntos em cima disso. Eu queria agradecer muito a igreja, embora a igreja local nós vamos estar juntos amanhã ainda, durante o dia, mas aos irmãos que vieram para a conferência, é um privilégio para mim poder estar aqui, e foi muito gostoso interagir com alguns de vocês depois, e tem sido um grande encorajamento para mim. Quero ressaltar o pessoal do louvor. Parecia que cada vez as músicas foram escolhidas a dedo, que tinha a ver justamente com a passagem que nós íamos estudar. E como isso contribuiu. E todos os irmãos que estão trabalhando por trás, pastor Joversi, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Esther, capítulos 9 e 10. Abra sua Bíblia. Nós vamos terminar o nosso livro nessa noite. Toda história tem que ter um fim. Eu lembro quando criança, meu pai costumava ler muitos livros para nós. E geralmente, logo antes de dormir, pegava um livro e ia lendo uma parte cada noite. E eu lembro que certa vez pegamos uma da prateleira, que era uma história de pescaria. Então deve ser mentira, certo? Mas não, era um livro, era uma história de um peixe gigante que um menino, uma criança, se esforçava muito para pescar e queria ganhar a aprovação de todos os seus amigos. Era o grande troféu da cidade, porque esse peixe que habitava num lago daquela pequena cidade já havia virado lendário. Esse peixe já tinha sido fisgado por muitos pescadores. Já tinham visto o tamanho enorme, monstruoso desse peixe. Mas sempre quando ia puxar para dentro do barco,
quebrava a linha e ele escapava. Um contava para o outro e as histórias do pescador só fazia crescer ainda mais esse peixe monstro. Mas esse menino falou, eu vou conseguir. E ele então, a história ia contando no livro, que ele preparou, estudou, ele pegou o seu barquinho, seu amigo, foi lá na hora certa, no lugar certo, tentou uma vez e quebrou a linha, tentou outra vez, e finalmente ele conseguiu fisgar aquele peixão. E foi puxando e lutando e trazendo para perto do barco. E finalmente, no final do livro, ele consegue trazer o peixe para dentro do seu barco. Ele pescou aquele enorme peixe. E aí começou a sonhar. Vai levar para a cidade, vai ser conhecido, foto no jornal e tudo. Eles vão talvez até empanar para todo mundo ver esse peixe recordista. Ele pula de alegria. Mas ao olhar para o fundo do bote, ele começa a perceber que parece que o olhar do peixe é triste, lutando para respirar ali no fundo do barco. Então o menino olhou para ele e decidiu que... E aí meu pai parou e faltava uma página no livro. E até hoje nós não sabemos o que o menino fez com aquele peixe. A história não tinha fim. E a gente não havia percebido quando pegamos a prateleira. Então, meu pai, assim, tentando achar um jeito, sei lá, inventa o final da história aí que vocês quiserem, e ficou nisso. Né? Um dia eu vou até achar para procurar na internet, se eu descubro qual que é o final. Na Vida Nova vai descobrir. Pronto. Queridos, nós caminhamos por 8 capítulos de Esther. E nós temos visto a história que muda para um lado, vira para o outro. Horas que achamos que é o final da história, mas ainda não é. Achamos que vai terminar mal, mas não é um ponto, é uma vírgula. Deus ainda está trabalhando pela sua mão invisível. Mas agora sim, essa história chega a um fim. E relembramos como Deus, pela sua mão invisível, trabalhou, estando presente em toda essa história, de início, meio e fim. Eu gostaria de voltar para lembrarmos os melhores momentos e relembrarmos as grandes ideias de cada capítulo, rapidamente. Vai virando na sua Bíblia para você acompanhar toda a jornada por onde nós passamos. Capítulo 1. Em meio à pompa e intrigas da corte persa, vimos que a rainha Vasti foi deposta. A grande ideia, pode passando, apesar da arrogância dos homens, a mão invisível de Deus guia a história, mesmo antes de aparecerem nossos personagens principais. Capítulo 2, então, um grande concurso de beleza. E Esther encontra favor, encontra graça diante do rei de todos, e ela é promovida a rainha. A mão invisível de Deus exalta pessoas humildes para cumprirem o seu propósito. E o capítulo já termina, ela e Mardoqueu salvando a vida do rei. Porém, no capítulo 3 surge a ameaça. Amã, inimigo dos judeus, planeja sua vingança de exterminar todos os judeus, porque Mardoqueu não se curva diante dele. Ele lança os dados, lança a sorte, e caem, na verdade, 11 meses depois, adiante. A mão invisível continua agindo, embora o seu povo seja ameaçado pelos ímpios. Deus ainda está no controle, mesmo em coisas aparentemente insignificantes, como o lançar do dado na mão desse ímpio. Capítulo 4, Mardoqueu então, desesperado, lamentando profundamente, e todos os judeus lamentando o que está acontecendo, Mardoqueu chama a atenção de Esther e incentiva ela a perceber que ela está onde está, justamente como instrumento de Deus para salvar o seu povo. A mão invisível de Deus
se torna visível através da corajosa obediência do seu povo. Capítulo 5. Então Esther corajosamente entra na presença do rei, arriscando sua própria vida. Mas Amã está 2 passos à frente, preparando uma forca para Mardoqueu. Mas mesmo assim, não é o final da história. A mão invisível de Deus nos ensina a agir com coragem e esperar com paciência o fim da história. Naquela noite, pode passar mais um? Isso, obrigado. Naquela noite, uma noite de insônia, faz com que o rei leia as atas do império e abre coincidentemente na parte que fala de Mardoqueu, como salvou sua vida. E então ele decide exaltar Mardoqueu às custas de Amã. Pode passar. No tempo exato, a mão invisível de Deus reverte a história em favor de seu povo. E agora a coisa esquenta. Chegamos no clímax. Esther, então, num banquete com o rei, intercede em favor do seu povo, e a maldade de Amã cai sobre sua própria cabeça, e ele é eliminado. Pode passar. A mão invisível de Deus executa a sua justiça contra os ímpios. E então, o rei promove Mardoqueu a primeiro-ministro, e ele com Esther conseguem publicar um decreto para reverter o decreto destruidor de Amã. A mão invisível de Deus transforma condenação em salvação e tristeza em alegria. Queridos, em toda a história até aqui, a mão invisível de Deus esteve presente. Às vezes, muito claramente nas coincidências do texto, em como a história gira e volta. Mas em outros capítulos é só um sussurro. Ou às vezes a gente nem consegue ver direito onde Deus está agindo. Mas Deus está presente, agindo com sua mão invisível o tempo inteiro. E por isso, antes de entrar no capítulos 9 e 10, nós podemos arriscar aqui a grande ideia que reúne o livro como um todo. Pode passar, por favor. Acho que eu coloquei na ordem errada aí. Acho que é o último slide. Isso, muito obrigado. Apesar das ameaças dos ímpios, a mão invisível de Deus guia a história para realizar a salvação de seu povo. É isso que nós temos visto nesse livro. O mal ameaça, os ímpios ameaçam o povo de Deus. Mas Deus está agindo, mesmo que invisivelmente, para guiar a história e realizar a sua salvação. Então agora resta para nós apenas o desfecho, o final feliz. Mas mesmo nesse final feliz, nós ainda aprendemos algo necessário. E é assim, pode voltar para aquela outra, por favor. A grande ideia dos capítulos 9 e 10. A mão invisível de Deus deve ser lembrada e celebrada. A mão invisível de Deus deve ser lembrada e celebrada. Vamos olhar o que acontece. Nós vamos começar o capítulo 9, vendo então o que aconteceu quando chegou aquela data marcada por Amã, marcado pelos dados para a destruição de todo o povo judeu. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos ler uns trechos um pouco maiores hoje, de 1 até o versículo 16. 1 a 16. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes.
para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império. Agora, diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Nesses versículos, claramente, Deus defendeu seu povo de todos os seus inimigos. Pode passar, por favor, o primeiro ponto. Isso, acho que eu baguncei a ordem aí. Isso, obrigado. Deus defendeu seu povo de todos os seus inimigos. Note, preste atenção no versículo 1. No dia em que a sorte de Amã havia determinado a destruição, mudou a sorte. Aconteceu justamente o oposto. Aconteceu a salvação desse povo. Aqueles que esperavam vencer, versículo 1, foram vencidos. Os inimigos tinham pavor dos judeus. E é interessante, a gente vê mais para frente o versículo 3, a máquina do governo que antes estava girando contra os judeus, agora os protege. Porque todos os políticos tinham medo de Mardoqueu. Gente, é uma reversão sem tamanho. Desculpa relembrar algo que nos causa ainda muito constrangimento, mas seria como se no segundo tempo daquele terrível jogo entre a Alemanha e o Brasil tivesse milagrosamente virado o jogo e ganhado de 14-7. Tamanha era a impossibilidade do que aconteceu aqui. Muito maior. Humanamente impossível. Mas foi nesse nível que aconteceu com os judeus na Pérsia. Agora, uma pergunta que surge quando a gente vê essa vingança aqui, é a pergunta, será que eles foram longe demais? A Ester pede um segundo dia para continuar a matança na capital de Suzã. Alguns condenam ela por pedir isso. Agora, embora o texto não explica todos os motivos dela, pessoalmente, eu vejo pelo texto, suponho que era para garantir ainda mais a proteção contra a ameaça e para que não se repetisse. Lembra, Suzã era a cúpula do governo. Era ali que Amã, o segundo no governo, havia combinado, preparado tudo. Certamente, ele tinha amigos políticos muito influentes. Vocês lembram dos conselheiros, os amigos dele? E os grandes conselhos que deram
a começar da sua esposa. E esses políticos são craques para se esquivar de qualquer ameaça, e provavelmente muitos conseguiram escapar no primeiro dia, pessoas que certamente encontrariam alguma forma de se vingar dos judeus depois. Mesmo assim, algumas coisas têm incomodado leitores aqui do final do livro. Será que os judeus agiram com vingança corretamente contra seus inimigos? Eles parecem ser tão maus quanto Amã, pendurando na forca, pedindo mais um dia para matar os inimigos. Eu acho que o texto nos ajuda a responder, e o contexto do Velho Testamento também. Primeiro, nós vemos que eles estão agindo em defesa própria. Eles se reuniram contra aqueles que queriam destruí-los. E é interessante que nisso que eles fizeram, o texto repete 3 vezes que eles não agiram por ganância. Se você lembrar no capítulo 8, versículo 11, o decreto de Mardoqueu, que foi o inverso do decreto de Amã, falou o seguinte: que todos que eles matassem, eles poderiam se apoderar dos seus bens. Lembra disso? Amã tinha falado isso. Olha, o incentivo para você matar os judeus é que você vai ganhar o carro deles, ou a casa, o comércio. Agora Mardoqueu faz justamente o inverso. Não, aquele que te atacar, você pode se defender e você vai ter o que era dele. Mas interessantemente, nenhum dos judeus cumpriu essa parte. Eles não agiram para começar então a sair por ali matando por ganância, para querer pegar as coisas dos seus inimigos. Aí você começa a inventar inimigos só porque ele tem um carro bonito. Não. O texto parece indicar para nós que eles estavam agindo sim por defesa própria e não usando aquilo que até era o direito deles dado pelo rei. Por que isso é importante? Porque tem muito a ver com o contexto até da guerra do Antigo Testamento e como Deus havia estabelecido o local do seu povo Israel. Volta lá em Gênesis capítulo 12. Texto fundamental para entendermos quase tudo no Velho Testamento, que é no chamado de Abraão. Gênesis 12. Os primeiros versículos, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra que mostraria. Versículo 2, farei de você um grande povo, seu nome será famoso, você será uma bênção. Mas olha o versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. No Antigo Testamento, nós vemos muito claramente, através do povo de Israel, Deus estava ligado por uma aliança ao seu povo, nesse relacionamento com o seu povo. Nós vemos mais para frente, especialmente em Êxodo, que o povo de Israel representava a Deus. Era para ser uma nação de sacerdotes para as outras nações. As outras nações deveriam ver como era Israel, como eram os judeus, e vir adorar o único Deus verdadeiro e abandonar os seus ídolos. Mas ao mesmo tempo, o povo de Israel eram agentes do juízo de Deus no Velho Testamento. Nós vemos isso claramente também na conquista da Terra Prometida. Deus enviou eles e acabou com todos os povos, ou deveriam ter acabado com todos os povos em Canaã, porque Deus falou que o tempo da maldade deles chegou ao limite. Não dava mais. E Deus usou o seu povo, abençoando eles, dando a terra, e porque acabou o tempo da maldade daquele povo. Povo que sacrificava seus próprios filhos em sacrifícios humanos aos ídolos. Então nós vemos ao longo do Velho Testamento como Deus age em favor do seu povo. E mesmo aqui na época do exílio, em que o povo de Israel abandonou a aliança com Deus e pecou tanto, Deus ainda agindo com seu plano maior,
com o povo por meio de quem viria o Messias para a salvação do mundo. E mesmo espalhados, mesmo subjugados debaixo de outro império, mesmo não tendo mais exército, mesmo não tendo mais rei, mesmo não tendo mais nada, Deus ainda cumpre a sua aliança com Abraão. Aqueles que o amaldiçoam, o seu povo, e por extensão o seu Deus, são julgados e amaldiçoados. Até o fato de serem pendurados numa forca ou pendurado no madeiro, como a lei de Moisés colocava, indicava maldição. Por outro lado, abençoar o povo de Deus levava a bênção para aquelas nações. Então, para os primeiros leitores do livro de Esther, um povo que tinha passado por essa quebra da aliança, o exílio, politicamente fracos, dominados, diante de enormes ameaças, eles viram aqui que Deus continua fiel às suas promessas para proteger o seu povo. Agora, queridos, quando a gente vem para o Novo Testamento, já é diferente. Deus não nos chama para pegarem armas como agentes do juízo de Deus. Por mais que alguns corinhos evangélicos parecem que querem incentivar isso, né? Eu lembro uma vez nós tivemos várias igrejas se reuniram lá em Atibaia para fazer um trabalho social ali numa praça e tudo, e colocaram no palco uma banda de uma das igrejas para começar a tocar e cantar. E a escolha dos cânticos eram algumas daquelas que, dentro de certos contextos, você até entende, mas assim, olha, nenhum inimigo nos resistirá e tal, e assim, cantando ali para o bairro todo, e eu pensando, meu Deus, o que esse pessoal está imaginando? Né? É um jihad gospel. Né? Daqui a pouco vão achar que os crentes estão com a AK-47 ali, né? E não é esse tipo de batalha que Deus nos chama. Tanto que Efésios 6,12, os irmãos conhecem bem, diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para isso temos a armadura de Deus. Por isso que nós levamos adiante o Evangelho, a espada da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. É para o mundo todo. Nosso avanço, o avanço da igreja contra as portas do inferno que não resistirão, é levando o Evangelho adiante para toda criatura, todas as nações, agora incluídos para serem povo de Deus pela cruz de Cristo. Mas isso não significa que a ameaça real, física, espiritual, cultural não exista. Não significa que a oposição que você enfrenta nesse mundo seja menor do que na época do Velho Testamento. Abra na sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Tenho citado Apocalipse algumas vezes nesses dias, lembrando de como esse livro é um encorajamento para nós crentes. Por mais que vemos a oposição, em alguns lugares do mundo, perseguição, Deus ainda está no controle de tudo e o seu juízo é certo, e a sua salvação, o livramento também. É interessante quando você chega nos últimos capítulos 17 e 18, em que João descreve o sistema desse mundo, lutando contra Deus, religião falsa, vivendo pelas paixões e riquezas desta vida e lutando contra o povo de Deus. Olha o capítulo 19, versículos 1 a 3. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos.
Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, esse sistema global. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Ah, sim, há juízo por vir. Pula lá para os versículos 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Embora a nossa luta não é de uma nação, como no Velho Testamento, não quer dizer que ela não envolve as nações desse mundo. As nações serão julgadas pelo Rei dos Reis. E aqueles que não beijarem o Filho, que não se submeterem a Ele, que não colocarem sua fé em Cristo Jesus, serão eternamente perdidos. E por isso nós avançamos na nossa batalha de levar o Evangelho. A salvação será completa para nós, garantida, operada. Hoje, avançando pela mão invisível de Deus, mas um dia não será mais invisível. Virá nas nuvens com toda a glória. E por isso, a mão invisível de Deus, sua salvação, deve ser lembrada e celebrada. Isso, no texto aqui, voltando para Esther, é o que nós vemos. A grande festa que surge entre os judeus. A partir do versículo 17, vamos até o final do capítulo 9. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, olha o resumo aqui, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Conforme eu vou lendo, vai anotando as repetições aqui nesse texto, que nos ajuda a ver a ênfase. 23. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Porque, qual o motivo dessa festa? Veja o resumo, como eles interpretam, versículos 24 a 25. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles.
Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que um plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes. E acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. A mão invisível de Deus deve ser celebrada. Essa parte que nós lemos agora tem muitos detalhes e repetições, mas basicamente a ideia é explicar a festa do Purim, que os judeus celebram até hoje, e que surgiu como resultado da grande salvação que foi operada. Como a gente leu, Purim vem da palavra pur, essa palavra persa para esses dados que ele jogou. Então, é até uma ironia no nome. É a festa da sorte. Mas a sorte que não era sorte. Porque a sorte era para matar e Deus virou a sorte para salvar. E até ironia, porque não teve nada de sorte. Foi a mão invisível de Deus cuidando do seu povo. É tão fantástico o nome que eles escolheram. A ironia disso. E o livro, então, termina com essa festa. O livro é recheado de festa. Lembra o capítulo 1, festa de Vasti, em que ela é deposta. Capítulo 2, a festa de Ester, a sua coroação. 2 festas para o rei e Amã. Agora, festas dos judeus por toda parte. Mas o clímax é aqui. Naquelas outras festas ao longo do livro, não eram festas e alegria, mas agora sim. Repete vez após vez após vez, um dia de festa e de alegria. Festa de alegria 4 vezes. Mas alegria só aqui nos capítulos 8 e 9. Qual o motivo desta alegria? Está claro nos versículos 22, 24 a 25. Deus virou tudo que os inimigos esperavam fazer contra os judeus, contra eles. A tristeza foi transformada em alegria. Lamento em feriado. O decreto de destruição num decreto de salvação. Eu queria pensar em algumas aplicações quanto a isso. Pode passar, por favor. Primeiro, algumas coisas que nós vemos, preocupações judeus, não vou pegar exatamente em ordem aqui no texto. A história da salvação precisa ser repassada. A gente nota que a preocupação de Mardoqueu e Ester e os judeus, de que essa festa não fosse simplesmente uma festa, mas fosse um momento de celebrar e lembrar a ação, a história de Deus salvando o seu povo. Nota o que eles dizem aqui a partir do versículo 27. Eles queriam que os seus descendentes não deixassem de comemorar. Versículo 28. Esses dias seriam lembrados por todos. Jamais deveriam deixar.
Final do versículo 28. Que os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. O nosso problema, queridos, em todas as épocas, e nós vemos isso muito no Velho Testamento, é que as próximas gerações se esquecem da história da ação de Deus nas nossas vidas. Lembrem, Juízes? Cada geração esqueceu. Deus livrava, morria uma geração, pronto, a próxima surgia não lembrava de nada e abandonava Deus. Queridos, essa é a nossa história. Se nós não tomamos o cuidado intencional de investir na próxima geração, e mesmo usando as nossas celebrações para contar as histórias do agir de Deus, as histórias do agir de Deus na Bíblia, mas em nossas próprias vidas e na vida da nossa igreja. Queridos, nós estamos chegando, se Deus assim quiser, no final de uma pandemia. Algo que marcou a história humana. Quantas histórias. Quantas histórias de sofrimento, de tragédia. Aqui, nessa igreja. Quantas histórias de livramento. Quantas histórias da boa mão de Deus sustentando o seu povo. Nós vamos esquecer? Nós vamos esquecer o que Deus fez? Queridos, nós seres humanos, nós somos muito esquecidos. A gente não lembra nem o que a gente tomou café da manhã hoje de manhã. E nós facilmente esquecemos o que aconteceu no passado. Lá em casa, talvez vocês ouviram isso que meu pai veio aqui. Eles adotaram algo bem legal, a gente curtia muito. Que era uma caixa de memória. Você lembra de ter visto isso? Que é uma caixinha pendurada, né, bonito, pendurada na parede, com duas portas de vidro. Na verdade, era uma caixinha para colocar aquelas bolas de golfe, de comemoração, nem sei porque o pessoal faz isso. Mas eles transformaram para colocar alguns objetos. Não é superstição, tá? Mas alguns objetos que lembram de momentos marcantes na história da nossa família. Algum momento em que foi um livramento de Deus. A história de quando meu irmão mais novo, eu e meu outro irmão, nós três estávamos no meio do mato, fingindo que nós éramos do exército. E ele foi picado por uma cascavel. A outra vez que o mesmo irmão foi picado por 70 abelhas. A outra vez que o mesmo... Não foi. Mas histórias de quando o outro foi quase atropelado por um ônibus. E foi na hora que minha mãe chamou, vem pra cá, volta. E ele obedeceu imediatamente, o ônibus não atropelou. Crises financeiras que Deus socorreu. Histórias e mais histórias e mais histórias do agir de Deus na vida da nossa família. Que se não tomarmos cuidado, nós vamos esquecer. Hoje os meus filhos passam um dia na casa da vovó e vão lá perguntar, vovô, conta mais uma história. Quando cada um de eu e meus irmãos, nós casamos, nós ganhamos então dos meus pais uma caixa e aquelas memórias, aqueles objetos, uma cópia daquilo que tinha a ver com a gente. Alguns tinham mais que outros, né? Para a gente começar a contar a história. Uma coisa que minha esposa e eu começamos a fazer, foi ideia dela, é no final de cada ano, a gente fazer uma pequena lista daquilo que Deus fez naquele ano. Coisas, momentos tristes, alegres, coisas marcantes. E a gente começou a inserir também lá. E aí nós gostamos, cada novo ano, volta e relembra a história de outros anos. O nascimento de tal filho. Aquele presente tão especial. Aquele momento tão difícil. Lembra disso? Lembra daquilo? Queridos, como é gostoso celebrar e lembrar o agir de Deus em nossa vida. E é interessante. Quanto mais você olha para trás, aquilo que era aparentemente a mão invisível de Deus começa a ser cada vez mais visível. Eu não sei o que você vai fazer, escolhe alguma coisa, mas aproveite para lembrar, contar as histórias para outros, para os seus filhos. Meu medo como pai, queridos, é levar meus filhos para a igreja, orar à mesa, orar antes de dormir, ler histórias bíblicas, mas
Mas será que eles veem em mim o reflexo disso? Não só algo passado, não só historinhas, mas uma fé viva. Eu celebrando a Cristo e celebrando o que Deus fez na minha vida e querendo contar para eles, ou só reclamando das dificuldades da vida. A história da salvação passa pela Bíblia e continua na vida da igreja até que Cristo volte. E cada geração tem essa responsabilidade de levar para a próxima geração. Devemos celebrar e lembrar os motivos pelos quais celebramos. Passa a próxima, por favor. Não, acho que tem mais alguns naquele lá. Isso, obrigado. Segundo, devemos promover o bem. Vamos ler o capítulo 10, 1 a 3. O rei Xerxes impôs tributos a todos em todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem de seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus. Devemos promover o bem. Nós temos falado disso ao longo do livro. A lembrança e celebração da salvação de Deus deve promover o bem-estar de outros. É lembrar que nós celebramos a salvação de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, não para um olhar para dentro, um olhar só como se o universo e as bênçãos de Deus girassem em torno de mim, mas para olhar para fora e estender essa alegria e a misericórdia a outros. A gente vê que as ofertas nessas celebrações, eles trocavam presente e mandavam ofertas para os pobres. Mardoqueu, na sua nova posição, ele promovia o bem-estar dos judeus. Ele usava onde Deus o colocou para realizar o bem, para promover a paz. Não era apenas pensando em si. Você deve trabalhar onde você trabalhar, para o bem dos outros ali. Sejam funcionários, patrões, você que em casa, sua casa deve ser um lugar de paz, um oásis, onde pessoas da sua família, amigos, vizinhos, podem vir e serem edificados em Cristo. Adolescentes e jovens, o seu estilo de vida deve demonstrar essa graça de Deus que atrai outros para pedirem conselhos a vocês, porque veem alguém que conhece a sabedoria de Deus. Porque o maior bem de todos é que as pessoas conheçam Cristo através de nós, nossas vidas e palavras. Passa o último aqui da lista, por favor. E por último, Deus é um Deus de festa. Você notou quantas vezes falou da festa de alegria dos judeus aqui? E como é essa festa deles? Comida, bebida, música, presentes, comunhão, descanso, muita alegria. Eles enviavam presentes, literalmente eram presentes de comida. Eles estavam mandando panetone uns para os outros, né? Eles estavam celebrando, parece um Natal aqui. Ok? Era curtindo, se alegrando, celebrando. Não, crente não é de cara fechada, né? Porque não quer ver alegria, não gosta de reunir os amigos para o churrasco. Sim, nós celebramos. Porém, as nossas festas devem ser voltadas de celebrar e lembrar o que Deus fez por nós. E por isso eu pergunto para você, o que você celebra e como você celebra? Olha as festas da nossa cultura, é muito complicado. Dia dos Namorados é uma festa, muitas vezes, da sexualidade. Dia das Bruxas, importado dos Estados Unidos. Black Friday foi uma festa de consumismo, infelizmente, lá é logo depois do Dia de Ação de Graça, esta parte não foi importada. Natal, só comida e presentes. Páscoa é chocolate. Carnaval, festa do pecado. Agora, algumas dessas, nós
podemos celebrar, mas com uma forma totalmente diferente. O mundo celebra as festas como no livro de Esther, desde o capítulo 1, mas é só sensualidade, é só prazeres, não, é só o excesso e orgulho e ostentação. E muitas vezes, para a nossa cultura, são apenas, talvez para nós, desculpas religiosas para dar vazão a desejos pecaminosos. Como que você celebra? Nós temos nossas festas, festa de aniversário, festa de casamento, sim, Natal, Páscoa. Mas você já sabe o que a gente percebe às vezes? Você vai para uma festa de 15 anos, uma festa de casamento. Eu já senti isso muitas vezes. O pastor é chamado, porque já que nós somos crentes, tem que ter uma palavrinha, uma oração para benzer a festa. E aí, beleza. E aí todo mundo fica lá, esperando até o pastor ir embora, porque aí a festa começa. Infelizmente, eu lembro de uma que eu fui uma vez, que a balada que começou a surgir era tamanha, depois que eu fui embora, que eu fiquei sabendo que alguns traficantes do bairro foram ali para a porta daquele salão de festas, porque o barulho era normal, igual a qualquer outra festa. E se posicionaram para fazer suas vendas. Queridos, as roupas que vestimos, as formas que festejamos, mostram o que nós cremos. Deus é um Deus de festa. Ele ama festas. E sim, festas de alegria, festas de comida gostosa, festa de presente, de juntar família e amigos. Mas é voltado para Ele. É curtindo a alegria de sermos dEle. Então, seja intencional. Pense bem de como você vai festejar, como será o seu churrasco, como será o seu almoço em família, como será o seu Natal, como será a Páscoa, a festa de aniversário, o casamento, em culto a Deus, curtindo juntos de maneira que agrada a Deus. Sim, dá para festejar a Deus de maneira gostosa. Ele criou as festas. Uma coisa que a esposa tem feito com as crianças, especialmente na época de Páscoa e Natal, e olha, a gente curte muito, a gente enfeita a casa inteira, faz comida especial, chocolate, faz de tudo, mas nos dias, às vezes um mês antes, cada dia, a Dri senta com as crianças e tem algum objeto ou uma atividade especial para lembrar e celebrar o propósito real daquilo. Talvez um desenho, talvez fazer um doce que parece o túmulo vazio. Talvez, tem tantas ideias. Hoje a gente tem o Pinterest, é fácil achar essas coisas. Troca ideias, você usa criatividade. Leia a Bíblia juntos. Não é apenas para fazer uma oração e pronto, acabou. Mas realmente curtir juntos. Lembrar a mão invisível de Deus agindo na nossa história para a nossa salvação. Porque, queridos, a grande festa é aquela que nós aguardamos no final da história. Termina voltando para Apocalipse 19. A gente pulou o miolo da passagem, versículos 5 a 9. Enquanto o livro de Esther começa e termina com festa. Começa com uma festa pagã, mas termina com a festa da celebração, da salvação de Deus. A Bíblia termina também em festa. E também é a festa dos salvos. Apocalipse 19, 5 a 9. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava:
aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Queridos, nós temos a salvação. E por isso nós aguardamos a volta de Cristo e nós aguardamos o grande banquete, o casamento da noiva de Cristo com Ele. E a festa por toda a eternidade, na presença de Deus, curtindo, lembrando da salvação, celebrando a salvação que Ele conquistou por nós na cruz. Por nossa vez. Será depois das ameaças desse mundo, os inimigos de Deus, depois de serem julgados, nós entraremos na festa celestial do povo de Deus. O final feliz no céu, onde poderemos também, de fato, dizer: e viveram felizes para sempre. Queridos, celebramos, nos alegramos, aguardando a eterna festa da nossa salvação no céu. A mão invisível de Deus precisa ser lembrada e celebrada. Pai, nós vemos nessa história de Esther um exemplo, uma demonstração do teu coração, Pai, de socorrer o teu povo com teu braço forte, salvá-los e levá-los para a festa, a alegria do Senhor. Mas, Pai, como nós temos ainda mais motivos para celebrar. Porque o Senhor em Cristo Jesus realizou uma salvação infinitamente maior, nos salvando da morte eterna, nos chamando, nos adotando para ser os seus filhos e nos conduzindo, por mais que ainda passamos pelas ameaças e os conflitos desse mundo, nos conduzindo para um dia as bodas do Cordeiro, a festa celestial, na presença do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Pai, que nós vivamos como crentes alegres, gratos, sempre lembrando de como o Senhor tem sempre estado presente em nossas vidas e está nos conduzindo ainda hoje para chegarmos no grande dia. E por isso, Senhor, nós queremos celebrar com gratidão, em nome de Jesus. Amém.